ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, o Danilo Corsi. E hoje nós vamos falar sobre o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, o escândalo do Banestado. E olha que para ser maior em um país como o Brasil, o bicho precisa ser grande, viu? Pois foi. Os valores mais baixos estão em 30 bilhões de dólares, e os mais altos falam de quase 178 bi de doletas, saindo do país na maior farra de evasão de divisas. Mas antes de saber como isso aconteceu, quem foi punido, ou se não foi, vamos descobrir o que o nosso patrocinador amado nos mandou hoje. Danilo, que vinho o Drinco mandou hoje pra gente? O vinho de hoje é o Escândalo Monastrell, um vinho espanhol feito 100% com as uvas Monastrell, tinto e seco como a gente gosta. Ele infelizmente não harmoniza com pizza, que seria bom para um vinho chamado Escândalo, mas vai bem com mignon e costela, para quem tá podendo comprar. Está por volta de R$100 lá no drinco.com.br e dizem é um escândalo de bom. Meu Deus. Brinde história? Tchim, tchim. Bem, para começar, posso dizer que esse episódio tem uma relação pessoal comigo, já que meu pai trabalhou no Banestado, o tal Banco do Estado do Paraná. Denúncia. Por 30 anos. Não, a denúncia, eu tô falando. E eu cresci convivendo com o povo do banco. Na real, meu pai começou como auxiliar de almoxarifado lá, ainda moleque, e se aposentou como supervisor regional 30 anos depois. Então ele passou a vida inteira no banco. E ele também foi vice-presidente da Associação Banestado, que era o clube dos milhares de funcionários. Então, basicamente, nossa vida girava em torno desse banco, inclusive as férias, na sede de praia, etc. Em defesa do meu pai, também quero dizer que ele já era aposentado no período do escândalo, de 1996 a 2002, e morreu em 1998. Então, certeza que ele também não estava envolvido no escândalo do Banestado. Dizem. Ele morreu 2 anos, ele já estava aposentado. Dizem. Bem, mas eu também não posso falar o mesmo de alguns conhecidos e amigos da velha guarda do meu pai, pois reza a lenda que até o meu irmão foi advogado e defendeu alguns deles depois do escândalo. Mas abafa, não sei se isso é verdade ou não. Outra coisa aleatória que eu quero comentar é como o paranaense é um bicho engraçado. Todos os bancos estaduais tinham o nome do estado, né? Como era o nome do banco do estado de São Paulo? O Banespa. E o do Banco do Rio de Janeiro? Banerj, né? O do Banrisul era o Banco do Rio Grande do Sul. Mas o Paraná faz o quê? É o Banepar? Não, é o Banestado. Eu nunca entendi isso. É batata doce. Que batata doce? Tudo é batata. Devia ser banco, batata banco também. Não tem nada a ver. Ninguém tá entendendo nada do que você tá falando, Danilo. Não, como chama mandioquinha, por exemplo, em... Batata salsa. Então, tudo é batata lá. Então o Banestado é o Banco do Estado. E bem feito esse recap familiar e zoeira com o nome do banco, vamos à história. O que ficou conhecido como escândalo do Banestado foi uma operação da Polícia Federal chamada Operação Macuco, que começou a desmontar o esquema de corrupção que aconteceu a princípio entre 1996 e 2002 com as chamadas contas CC5. Para entender, as contas CC5, e esse CC5 significa Carta Circular número 5, são contas criadas para facilitar remessas de dinheiro do Brasil para o exterior. Elas foram criadas para empresas multinacionais poderem mandar os dividendos, expatriados poderem remeter dinheiro para a família ou para suas contas do país de origem e etc. Não eram, então, contas comuns, ok? Justo. E agora vamos a um contexto histórico bizarro para poder explicar o que aconteceu. Por que essas contas viraram o que viraram? Nos anos 1990, com a moeda bem forte, o plano real e a economia que ainda não estava aberta, o número de sacoleiros no Paraguai aumentou em número exponencial. E também os comerciantes que atuavam nos dois países. Lembra dos sacoleiros, Daniel? Lembro sim. Você já sacolou? Não, nunca fui até o Paraguai. Você nunca até foi do Iguaçu? Também não, nunca fui. Eu já fui. Sacolei umas 2 vezes lá. Sabe uma coisa engraçada que quando às vezes, quando eu ia de Curitiba para São Paulo, que eu já morava em São Paulo, às vezes parava um ônibus no meio do caminho para tentar pegar sacoleiros na década de 90. Mas isso ainda continua acontecendo. Enfim, essa demanda era tão grande que em 1996 começou a faltar dólar em Foz do Iguaçu. Aí Gustavo Franco, que era presidente do Banco Central na época, mudou a lei deixando que qualquer pessoa física na agência de fronteira pudesse ter uma conta CC5.
Era um lance para os sacoleiros, mas que virou caos de evasão de dinheiro. Basicamente, nessa agência de Foz do Iguaçu, foi cooptada pelo doleiro Dario Messer e por outros doleiros também, que usaram e abusaram desse expediente. Mas não só ela. O Banestado de Foz, como o de Nova York, foram, na real, os grandes centros desse esquema. E foram com tanta sede ao pote que acabaram descobertos, mas muitos anos depois. A movimentação de 30 bilhões de dólares chamou a atenção do procurador do Ministério Público Federal, Celso 3. 3? O sobrenome dele é 3. Nenhuma outra agência movimentava tanto quanto as contas CC5. Para ter uma ideia, a segunda agência que mais movimentou 124 milhões de dólares. 124 milhões contra 30 bilhões. É uma pequena diferença. Então. E quem conseguiu perceber ainda mais a treta, na verdade, foi um motorista do Ministério Público Federal que era apaixonado por computadores em 1996 e basicamente ele programou um script para levantar os dados para o procurador, o Celso 3. Bom esse cara, gostei dele. Louco, né? Nosso hacker de Araraquara. Era o motorista do Ministério Público Federal. Mas explicando friamente e basicamente o que acontecia. O doleiro abria uma conta com o nome de Laranjas no Banestado de Foz do Iguaçu. Esse Banestado usava o expediente da CC5 para mandar dinheiro de forma fácil para o Banestado de Nova York. Lá, esse dinheiro era distribuído, passando por diversas contas até chegar a algum paraíso fiscal e desaparecer. Se precisasse, esse dinheiro poderia ser importado novamente e devidamente lavado como proveniente de remessas do exterior. Foram utilizados no período da operação mais de 3 mil laranjas para isso. Caramba. Você consegue imaginar quanto de dinheiro dá para mandar para fora desse jeito tão simples? Sem controle, o banco mesmo fazendo, passa boiada, né? Como diz o nosso ministro. Então, e assim, nesse dinheiro foi dinheiro de corrupção, de lavagem de dinheiro do tráfico, do que você pensar, porque não importava. E os doleiros do Paraná, entre eles o Alberto Youssef, muito conhecido, né? Sim. Foram os que mais usaram do expediente. Mas pra gente do Brasil todo, não era só pra gente do Paraná, tá? Não, eles abriram um canal lá, né? Um personagem que vale trazer à tona é esse Dario Messer, que foi apelidado pelo próprio Alberto Youssef de Doleiro dos Doleiros. Hoje ele está escondido no Paraguai. Escondido mais ou menos, assim. Escondido... Todo mundo sabe onde ele tá, né? Então é que tá escondido. Mas esse... O Osama. Não, ele tá escondido, mas ele é o melhor amigo do ex-presidente. Enfim, esse cara ele é o doleiro da Globo, do Samuel Klein, das Casas Bahia. Isso até é usado aí pelo gado, né? Fica... William Bonner explica o Dario Messer. Dario Messer, é do José Serra, entre outros. Ele era meio rei no Brasil, assim, todo mundo que era relevante ou milionário usava os serviços dele. Empresas, políticos, celebridades. E aí ele tá agora, como eu disse, no Paraguai, onde ele tá sendo protegido pelo ex-presidente Horácio Cartes, de quem ele é considerado um amigo-irmão, assim. E esse cara também, Horácio Cartes, que é o ex-presidente do Paraguai, facilitou o processo de naturalização imediata do Dario Messer. Em 1996, o Dario Messer foi chamado para explicar uma movimentação de $228.300 numa conta na agência do Banestado de Nova York. Em sua defesa, por escrito, não apenas admitiu o desvio, como revelou detalhes do esquema de captação de remessas ilegais de dinheiro para o exterior, relacionando 107 contas só naquela agência de Nova York. Nossa, ele abriu o bico facinho. Sim, e falou das 107 contas que eram dele, né? Aí a coisa começou a desandar, mas só um pouco. Mandaram um delegado da Polícia Federal chamado José Roberto de Castilho e o perito Renato Barbosa para Nova York. Os caras, junto com o procurador Celso 3, conseguiram que o governo americano fornecesse autorização para montar dossiês sobre essas contas. Segundo o delegado, foram mais de 3 mil dossiês. A ideia era para tentar entender para onde esse dinheiro foi depois de pingar no Banestado, porque ele não ficava no Banestado, né? E aí depois tentar fazer essa triangulação para saber quem era do Brasil, para onde estava indo esse dinheiro. Pro PT. Não, olha só, não era pro PT. Um caso curioso, por exemplo, foi levantado, era o do José Serra. Ele tinha o nome numa planilha. Até aí podia ser um homônimo, né? O problema é que foi feita uma remessa para uma conta do Helm Bank, desse Banestado de Nova York, foi feita uma remessa para o Helm Bank de Miami. A conta registrada no JP Morgan, que era quem controlava isso, chamava Conta Tucano. Nossa. E essa conta Tucano, ligada a um certo José Serra, movimentou pelo menos $170 milhões entre 1996 e 2000, a partir do Banestado. Quer mais uma coincidência? Essa conta fez um pagamento para Valéria Monteiro, lembra da jornalista? Valéria, lembro. Que apresentava o programa da Serra na campanha presidencial. Tudo na curiosa Conta Tucano. Mas eu acho que é tudo coincidência. E você, Danilo? Claro, coincidência. A conta Tucano do José Serra que pagou a Valéria Monteiro?
Coincidência, acontece, né? Alguém gostava de Tucano e criou uma conta Tucano. E era homônimo. Então, é isso que aconteceu. Quando o Castilho estava quase colocando as mãos nesses documentos, aconteceu o quê? A Polícia Federal do governo FHC chamou ele de volta para o Brasil por falta de verba. Isso, ele estava, acompanhando esse trabalho de rastreamento de 1,5 milhão de transações, assim. Era muita transação e eles estavam levantando tudo. Chama Operação Abafa. Os procuradores americanos ficaram atônitos, pois estavam juntando um mar de informações para colaborar justamente com o governo brasileiro. Castilho também não ficou nada feliz, mas se tocou que ter nomes como Serra, Sérgio Mota. Sérgio Mota, que privatizou tudo, né? As telefônicas todas. E o chefe da campanha do FHC podia não ter sido a melhor escolha para divulgar naquela época. Mas para não dizer que a gente é comunista, aqui vai. Nos anos 2000, aconteceu praticamente a mesma coisa. Foram todos pegar os documentos, Castilho, perito e mais uns parlamentares, incluindo então o senador Magno Malta e 2 procuradores do Paraná. No meio do caminho, o que aconteceu? A Polícia Federal chamou Castilho de novo antes da entrega dos documentos de maneira suspeitíssima. E esses documentos foram entregues para os procuradores do Paraná. E, estranhamente, esses dossiês nunca foram parar nos autos do escândalo do Banestado, fazendo com que muita gente, incluindo os doleiros Messer e Youssef, fossem inocentados. Essa justiça do Paraná, esses procuradores, meu Deus. Para a teoria da conspiração ficar ainda mais bonita, os procuradores do Paraná que pegaram esses documentos eram Carlos Fernando dos Santos Lima, que dizem que era o marido da mulher que abria as contas CC5 em Foz do Iguaçu, e é um cara bem atuante no Lava Jato, e Vladimir primo do seu Augusto Aras, a quem o povo da Lava Jato queria que o Bolsonaro indicasse, mas ele acabou indicando o primo. Ele indicou o primo do mal, mas o outro também era do mal. Não sei, era o Vladimir Aras e o Augusto Aras eram... Não, tô supondo que seja do mal. Não, isso é tudo suposição aqui. Isso aqui é tudo teoria da conspiração, tá, gente? Não é verdade, não. Antes que processem a gente. Esses caras não colocaram no processo essa lista que envolvia todos os principais nomes do tucanato, além de outros políticos. Bem, mas não é, assim, esse amor dos procuradores do Paraná com o PSDB é de longa data, então, né? É de 2000. É 2002, esse momento. Sei lá, se era um amor dos procuradores do Paraná com o tucanato. Na verdade, é porque tinha muita gente envolvida ali, que tinha senador do Paraná envolvido, tinha muito nome, sabe? O Bornhauser era um dos caras que tinha o nome da lista, tinha muita gente importante. Se tivesse alguém do PT, pegava, né? Então, Castilho, quando voltou, deu com a língua nos dentes e acabou no limbo. Foi afastado por decisão do diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Lacerda, e do ministro da Justiça, o Márcio Thomas Bastos. Mas esse aí já era no governo Lula, então? Sim, isso já era no governo Lula. Foi na segunda viagem, sob a alegação de que estaria cedendo informações à imprensa. O Thomas Bastos, em entrevista, foi além e o chamou de delirante, chamou o Castilho de delirante. Na boca miúda, dizem que o Márcio Thomas Bastos também tinha sido prego na lista. Talvez, queria ver essa lista aí. Não posso afirmar nem negar. Queria ver essa lista. Dizem que entre os nomes do escândalo estavam a família Alcolumbre, José Luiz Roberto de Barroso, a família Gereissati, Temer, Relan Calheiros, Jucá, a Globo, a RBS, a Editora Abril, os 100 milhões que teoricamente o Maluf desviou para a criação da Avenida das Águas Esparalhadas, contas do PP, do PSDB e uma do PT, e quase todos os outros partidos. Contas do Samuel Klein, que era das Casas Bahias, do Banco Pactual. Para pagar as meninas, é isso? E de mais empresários. Além, é claro, do PCC e de alguns outros cartéis. Basicamente todo mundo. Os conspiracionistas dizem que até a CIA e o Mossad usaram essas contas para mandar dinheiro da e para a América do Sul. Não duvido nada. Basicamente, os caras abriram tipo um corredor. O maior banco da América do Sul, né? Eles abriram, na verdade, um corredor de escoar divisa, sabe? Sim. Para escoar dinheiro. Então, esse dinheiro podia ser qualquer um, assim. A maior parte desse dinheiro não era um dinheiro exatamente de corrupção, sabe? Era um dinheiro que estava evadindo, assim, acaba sendo corrupção porque você não tá pagando impostos e tal, né? Mas era, tipo, era gente mandando dinheiro para fora do país, assim, empresário. Sim, pra pôr na Suíça, em outros lugares. É, né? Isso. Aí, para tentar fazer de conta que algo aconteceu, foi instituída a CPI do Banestado. Dos 3 mil nomes envolvidos nas remessas de dinheiro, eles indiciaram 91. E algo entre 14 e 23 pessoas foram condenadas. Eu vi os dois números, tanto de 14 condenados quanto de 23. As penas foram de até 4 anos. Lembrando que nenhum veículo queria falar muito sobre o assunto, pois todos tinham meio contas também. A Globo não falou nada, né? Nem não falou, a Veja também, enfim.
Algumas das penas foram convertidas em pagamento de cestas básicas e outras, por conta da enormidade dos recursos, né, que os advogados ficavam entrando com recursos, acabaram sendo prescritas. O Doler Youssef chegou a ficar um tempo preso para ser libertado e aparecer de novo na delação premiada da Lava Jato. Bastante conveniente, não? Sim, né? Deixaram ele ali pro momento certo. E não é que os Dolers fossem parar de agir dessa maneira, porque é isso que eles fazem no final das contas, né? Trabalho, né? O pai de família precisa ganhar dinheiro, né? Ele precisava esconder o dinheiro dos ricos, porque não é, tipo, fazendo sua conversão de dólar para viajar para Miami que eles fazem o dinheiro deles, né? Pois é. O Gustavo Franco, que foi responsável por toda essa balbúrdia, também teve de enfrentar um processo. Afinal, ele criou essas contas sem o menor controle, prontas para lavagem de dinheiro. Muita gente diz que ele criou para isso, assim. A verdade é que foi, tipo... Não duvido, porque ele era intrinsecamente ligado ao tucanato, assim, Sim. né? Esse cara era bem... Não gosto dele. Muita gente diz que ele criou essas contas para isso e não teve nada a ver com as sacoleiras. As sacoleiras foram só uma desculpa. Mas após muitas idas e vindas, ele foi inocentado. Então, tá tudo bem, não aconteceu nada. O quem surgiu nessa operação reclamando que não conseguia prender ninguém foi o nosso marreco, o ex-juiz Sérgio Moro. A única coisa boa do Banestado, que já nem sei se é boa depois de tanto, é que esse modelo de busca de informações desenvolvido pelo Celso III com o Castilho foi o mesmo usado para desbaratar vários escândalos, tipo o Mensalão, Petrolão, e também usados na própria Lava Jato. De seguir o dinheiro e tentar cruzar dados, que também, vamos combinar, não é nada, tipo... Desde... Genial. Sei lá quando que é a história do follow the money tá aí, né? É, basicamente isso, assim. Mas esse jeito de trabalhar foi meio... Começou com o Celso III e com o Castilho. Condução coercitiva, PPTs aleatórios. E, enfim, essa foi a história do escândalo do Banestado, assim. Agora me conte, Danilo, quantos milhões você enviou para o exterior por conta CC5 de Foz do Iguaçu? Nessa época aí, não sei, eu lembro que eu estourei meu cartão Mastercard na época, quando eu fui viajar pra Inglaterra, acho que foi em 97. Eita! Gastei tudo, sei lá quanto dinheiro na Tower Records lá, comprei disco que os caras me acharam um ambeiro na volta. Então você podia estar nesse escândalo. Mas eu não usei o Banestado, eu não sabia da existência disso. Se eu soubesse, poderia ser Você podia esquema, ter ido até Foz do Iguaçu, aberto uma conta e pois aí você ficava mandava mandando dinheiro pra lá. milhares de dólares, milhões de dólares que você Centenas, bilhões. Bilhões. Na maior fraude. Com B de bananada. De bananada. T, trilhão. T de tapioca? Tapioca. Então, o que você achou dessa história? Deve estar rolando ainda, né? Essa história, assim, em algum lugar do Brasil, assim. Então... Enumere, talvez. Assim, eu acho que isso continua acontecendo. Não dessa maneira aqui, porque essa maneira, na verdade, ele é o maior escândalo do Brasil, porque foi muito fácil o que os caras fizeram. Eles criaram uma ponte, assim, pra Eu diria que, assim, não terminado, o Paraná ainda vai ser foco. Porque quando olharem com calma para Itaipu e essa conexão com o Paraguai, um ex-general que deixa Itaipu e agora assume a Petrobras, você acha? teremos muitas novidades. Ó, o Danilo conspiracionista, hein, gente? Não sou conspiracionista, tá na cara de todo mundo. Eu tô falando que o Danilo é conspiracionista. Mas esse escândalo foi realmente absurdo, né? E ninguém fala sobre isso, assim. Google, escândalo Itaipu, Paraguai. Vamos voltar para o Banestado, Danilo. E esse escândalo do Banestado, o que você sabia sobre ele? Eu sabia muito pouca coisa, assim. Sabia que era um esquema de doleiros para mandar dinheiro para fora, assim. Mas não sabia que era essa várzea toda, foi assim, uma farra do boi. Que era esse corredor aberto para mandar dinheiro, né? Sim, foi isso. E todo mundo que sabia, tipo, aproveitou Até loucamente. porque, assim, na época, assim, estando em São Paulo, tinha notícia, assim, da operação do Banestado, da investigação, mas era muito pequena, assim, quantidade de matérias ou tempo dedicados ao escândalo do... Então, rolou um abafo, assim. Algumas pessoas, os diretores do banco e a galera de Foz do Iguaçu, a galera do Banestado de Nova York e diretores do banco no Paraná, eles caíram nesses escândalos, assim. Tipo, alguns foram processados e dessas pessoas que tiveram que pagar... se você pegar só os peixes pequenos, né? São essas pessoas, assim. E até umas pessoas que eu conheci, assim, pessoalmente, quando eu era criança, né? Suspeito. Não. Meu pai nunca teve conta no exterior. Como você sabe?
Eu nunca herdei nenhuma conta do meu pai no exterior. Talvez esteja até lá, no Banestado de Nova York. Esperando lá Vou com dar seu uma nome. pesquisada. Mas não deve ter mais Banestado em Nova York. Não tem, mas é Itaú, né? Talvez. O Banestado foi vendido por Itaú. Enfim, o Banestado... E o mais louco é que o Banestado, quando ele foi... A farra que fizeram no banco também foi absurda, porque quando o Banestado foi vendido, o governo do estado do Paraná teve que arcar com uma dívida de 100 bilhões de reais, assim. Pois é, né? Sempre alguém E, tipo, o paga Itaú a conta. pagou 1,5 bilhão no banco, sabe? Foi uma coisa, assim, inacreditável. Enfim, essa é a história do escândalo do Banestado, que eu fiquei curiosa porque eu também conhecia mais por cima, assim. Agora que eu fui me debruçar e tentar entender o que tinha acontecido, eu percebi que era uma coisa tão estúpida. Os mesmos de sempre, roubando os mesmos de sempre, né? Então, mas assim, o Serra foi pego em 1996, gente. Cara, ele não foi pego, ele foi só citado, a gente não sabe. Tá, tudo bem. Ele não foi acusado, ele não foi jogado. Então... A história do Maluf também, falaram que... depois eles falaram que o Catex falaram que não. E parece que depois eles emitiam debêntures e aí o dinheiro voltava para o Catex por causa com esse caminho. Esquentava o dinheiro, né? Era uma conta nas Ilhas Jersey, que depois do Banestado de Nova York pingou em mais uns 2, 3 lugares e foi parar nas Ilhas Jersey. Alguns eles conseguiram triangular, assim, mas esse dinheiro nunca voltou pro Brasil, assim. Tá lá na conta, né? Esperando os filhos do Maluf. E é isso, gente. Então, vamos dar uma pausa aí pros recadinhos? Você tá satisfeito com essa história? Sim, segue o jogo. Então tá. Então, bloco dos recadinhos. Primeiro eu queria destacar o Ivanildo Silva, que disse no episódio do Jim Jones no Brasil, boa narrativa. Boa, muito boa. O Luan César já comentou no caso Van Lu, sucesso de vocês é certo. Continuem. Continuaremos. Tá. Preciso dizer que rolou uma polêmica grande com o desaparecimento do nosso amigo, como que é o nome dele? Giancarlo. E o Márcio Fabiano, conhecido como Má, de alcunha Má. É o Má. Ele estava quase fugindo para o Paraguai, porque ele tinha sido acusado do desaparecimento, mas Giancarlo voltou. O Fernando José falou no episódio do Plínio Marcos que certa vez, em uma palestra na Faculdade de Assistência Social, Plínio Marcos solta essa. A assistente social é aquela moça boazinha, paga pelo Estado para ter dó dos pobres. O que você acha? Eu acho que o Plínio Marcos tá enchendo o nosso saco, porque ele tá bloqueando o nosso episódio no YouTube. Denúncia. Direitos autorais. Pô, a gente já tirou a música que tinha, a gente já tirou tudo, mas parece que não pode falar dele. Denúncia. Gente, por favor, deixem a gente falar do Plínio Marcos. Parem de nos censurar. Bem, já o Eugênio Kishi falou no episódio da primeira favela do Brasil. Perfeito, parabéns. Parabéns. E o Ivanildo Silva também comentou no atentado do Rio Centro. Falou, da hora. Da hora. Mano. Aí eu preciso fazer um comentário que também da Dani Picliani, que sempre tá lá com a gente. E ela tá falando que a maior sugestão não é nem episódio. Ela quer que a gente faça um episódio sobre nós dois. A gente não é história. Ela falou que eles morrem de curiosidade, que eles querem saber um pouco mais da gente. O que você acha? Eu acho que se as pessoas começarem a mandar perguntas pra gente no Instagram ou no Facebook, ou até mesmo aí no YouTube, a gente pode até pensar em criar um episódio respondendo as perguntas e curiosidades que é difícil fazer uma... Fale sobre você, assim, do nada, É tipo né? redação Minhas Férias, né? Minhas férias, né? Assim, se tiverem perguntas, a gente responde. Então tá, gente. Se vocês quiserem saber mais da gente, por favor, mandem perguntas pra gente por e-mail ou depois dos contatos que a gente vai dar lá no final dos comentários e mandem as perguntas escrito lá com o tema pergunta. Só sobre a gente, assim, pode ser, tipo, vocês querem saber o nosso processo de produção e tal. Mas isso é sobre a gente, é sobre o podcast e os seus locutores, criadores, hosts. As vozes por trás deste podcast. O Fábio Godinho, que também é conhecido como Fábio Christian, falou que é um episódio top, que terça ele já acorda e já fica fuçando, caçando um novo episódio. Ó só. O que você acha? Ó só. Obrigada, viu, pelo carinho. E por último, eu queria falar pro Tom Dupan, famoso monstro, meu amigão, que tem comentado sobre os episódios. Falou que eu tinha errado mesmo no episódio do Plínio Marcos, que tinha mesmo um filme do Dois Perdidos numa Noite Suja, mas que o filme não era muito bom. E também sobre as favelas do Brasil, ele também comentou que tristeza. Então, um beijo, Tom Zico.
E é isso, esses são os comentários da semana. Então, e para entrar em contato e mandar perguntas pra gente, faz como? Visite o nosso site, o muitopior.com.br. Lá você pode deixar comentários sobre qualquer episódio que você ouvir, inclusive esse. E lá no rodapé do site você encontra o link para todas as nossas redes, que são o Instagram, o YouTube, Twitter e Facebook. E o Facebook. E a gente ainda continua sem Pinterest. E você pode também mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br. Sim, as pessoas têm mandado muita DM, tanto no Instagram quanto no Facebook a gente responde, viu, galera? Nessas redes aí a gente responde. Então é isso. Tenha uma boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Usem máscara. Isso mesmo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.